Olá, vamos iniciar nossa aula de hoje, Metabolismo Secundário, capítulo 7 da disciplina de Fisiologia Vegetal. O metabolismo secundário, ele difere um pouco do metabolismo primário, porque o metabolismo primário, são gerados as bases para os próximos metabólitos. Então, metabólito primário, eritrose 4-fosfato, fosfenolpiruvato, piruvato, 3-fosfogliceraldeído. E aí você tem os ciclos, né, que ocorrem no metabolismo primário, que é o ciclo do ácido tricarboxílico, né, onde entra o acetil-CoA para fazer toda a geração de energia. E daí você tem também a saída de aminoácidos alifáticos. E aí nós entramos nos metabólitos secundários, né? São rotas onde nós temos compostos específicos. Rota do ácido chiquímico, que é uma das mais importantes, rota do ácido malônico, rota do ácido mevalônico e rota MEP. São as principais rotas que nós temos. Do ácido chiquímico nós temos a produção de aminoácidos aromáticos, que vão dar compostos nitrogenados, que, por sua vez, também podem gerar compostos fenólicos, que também podem vir da rota do ácido malônico. Na rota do ácido mevalônico e na rota MEP, nós temos principalmente a geração de terpenos. Então, esse segundo quadrinho aqui, ele engloba o metabolismo secundário. E o que são esses metabólitos? Em geral, esses metabólitos secundários são os que dão cheiro para as plantas, são aqueles que dão sabores diferenciados, tipo sabor amargo, sabor mais flavor, né? E também muitos compostos desses são repelentes de insetos, ajudam a proteger as plantas, ajudam a fortalecer os tecidos. Então, nós temos uma variedade deles e nós vamos ver aqui durante a nossa aula. Dentro dos metabólitos secundários, né, nós vamos encontrar vários metabólitos que conferem resistência de plantas ao ataque de insetos, compostos que podem gerar cheiros, né, para as flores, compostos que podem proteger os frutos ou podem dar sabor aos frutos, sabor amargo, por exemplo, e assim por diante. Então, na parte aérea, nós temos aqui a fotooxidação termotolerância, que é gerado por metabólitos secundários, metabólitos que têm poder antimicótico, antibacteriano, que repelem insetos. Podem haver também compostos que atraem os polinizadores, atraem alguns predadores. Nós temos também aí os animais que são dispersores de sementes que são atraídos por esses metabólitos secundários. A polinização, como eu disse, né, pode ser atraída por alguns metabólitos secundários das flores. E alguns metabólitos desses podem gerar comunicação entre planta a planta. E a comunicação aqui não é mental, né? Ela é química mesmo, são metabólitos. Alguns desses metabólitos podem gerar alelopatia, que é um efeito de uma planta sobre a outra. Às vezes até a decomposição de um resíduo orgânico pode gerar alelopatia, não permitir que a semente germine, ou favorecer a germinação, ou favorecer o crescimento dessa planta, ou impedir que ela cresça. Isso tudo é efeito alelopático e é gerado por metabólito secundário. Alguns metabólitos também têm efeito antimicótico, né, para prevenir doenças, e antibacteriano também para prevenir doenças nas plantas. Alguns metabólitos secundários também geram um efeito contra os patógenos, contra os herbívoros para se proteger e contra predadores. Então é muito comum um animal, às vezes, não comer uma certa planta,
Por quê? Porque ela tem um metabólito secundário que repele a esse animal. Então, essas são as funções ecofisiológicas dos metabólitos secundários, muitos deles são voláteis, emitidos constitutiva e induzidamente pelas plantas. O que é constitutivo? É aquele que já é naturalmente produzido. E induzido é aquele que é induzido mediante algum estímulo. Nós temos aí os terpenos, né? Todos os terpenos derivam de unidades pentacarbonadas que apresentam um esqueleto ramificado de isopreno, que é esse esqueleto aqui. Esses esqueletos aqui, eles dão cheiro, né, para os produtos em geral. E aqui nós temos o isopreno nas frutas. Temos também vários isoprenoides, como os carotenoides, que dão a cor amarelada, a cenoura, por exemplo, né? Tem os diterpenos, esteroides, muitos deles são hormônios, né? Como o colesterol, por exemplo. Isopreno pode gerar também poliprenoides, que são compostos um pouco mais longos, né? Que são coenzimas, por exemplo, como a ubiquinona. Alguns polímeros, né? Que podem até gerar compostos importantes aí, como plásticos, borrachas, etc. Né? No caso aqui, borracha é um produto natural, né? Porque vem do isopreno. Os sesquiterpenos, né? Que são terpenos com cadeias específicas, e os monoterpenos. Então, são muitos isoprenoides que têm efeitos os mais diversos, desde hormonal até a produção de látex e etc. Alguns monoterpenos são muito famosos, né? Linalol, limoneno, mentol, cânfora, fenchona, alfa-pineno, torrona. Esses óleos essenciais muitas vezes têm ação repelente, como o mentol, por exemplo, né? A cânfora, que tem a ação, além de repelente, também ação medicamentosa, limoneno e o linalol, que são produtos que são usados como repelente de insetos. Então, alguns desses monoterpenos têm funções muito interessantes. Compostos terpênicos não voláteis, como os limonoides, que são triterpenos, que dão alguns sabores, por exemplo, o sabor amargo das frutas cítricas, que é dado por um limonoide. E temos também alguns terpenos que têm ação inseticida, que eu já falei anteriormente, como, por exemplo, a azadiractina, que é o composto principal do NIM. O NIM é uma planta onde você pega as sementes, extrai esse azadiractina e faz um composto que é um inseticida natural, só que ele não tem ação específica, pega todos os insetos. Então, às vezes, nem pode ser usado porque pode matar as abelhas, que são insetos que fazem polinização. Alguns triterpenos são tóxicos, né? Hepatóxicos para o gado, são tóxicos para o fígado do animal. E aí, algumas folhas e frutos de lantana câmara fazem isso. Então, algumas plantas com esses triterpênicos são prejudiciais. A gente não pode ter na pastagem. Aí, às vezes, o capim fica fraco, né? Fica seco, época das secas, e aí o animal vai e come essas plantas que ainda permanecem vivas. Alguns compostos fenólicos, né? Esses fenóis geralmente são voláteis e têm cheiros. Fenólicos simples, benzoquinonas, e aí depende da cadeia dele para ele ter as ações, né? Hidroxibenzenóicos, acetofenol, ácidos hidroxianâmicos, que são tóxicos da mandioca, por exemplo, naftoquinonas, xantonas,
e por aí vai. Os flavonoides que são importantes, alguns são vitaminas, né, importantes para a gente. Lignanas, que são ligninas que são importantes para dar resistência às paredes, as ligninas, né? E os taninos, que são muito apreciados, por exemplo, no vinho, né? Algumas uvas são muito ricas em taninos e são muito apreciadas. Algumas ligninas, né, que são importantes, que elas dão resistência para as paredes, né? A lignina faz a junção de, de fibras, né, de celulose, e são cadeias muito grandes. E a lignina é uma cadeia que, além da rigidez que ela traz para a célula, ela é muito difícil de ser atacada pelos micro-organismos, então ela dá uma longevidade à matéria orgânica no solo. E isso é importante para você ter matéria orgânica por mais tempo no solo. Então é muito comum a gente passar numa lavoura de milho, né, depois que ela é colhida, e o ano seguinte você vai lá e ainda tem talo de milho no chão que não foi decomposto, porque tem muita lignina. A glicose dá origem ao ácido chiquímico, que dá origem ao ácido prefênico, que dá origem à fenilalanina e à tirosina, que são dois aminoácidos muito importantes. Então você vê que o metabolismo secundário ele permite uma série de produtos, de metabólicos, né, de produção de metabólitos em toda a planta. E são importantes para a gente, porque esses dois aminoácidos, por exemplo, são aminoácidos essenciais. A fenilalanina pode dar origem ao ácido cinâmico, né, e a tirosina, que pode dar origem ao ácido pecumarílico. São também dois ácidos importantes nas plantas. Depois, o ácido percumarílico pode dar origem ao álcool percumarílico. O ácido ferúlico pode dar origem ao ácido coniferílico. E o ácido sinápico pode dar origem ao álcool sinapílico. Então, o álcool percumarílico pode dar origem à lignina, né, porque vai fazer vai ser um monômero de um polímero grande chamado lignina. O álcool coniferílico também dá origem a uma lignina específica, né, guaiacila, e o ácido sinapílico pode dar origem à lignina siringila. Os taninos, como eu falei, que são encontrados nas uvas, né, eles inibem o ataque de insetos, conferem o gosto adstringente, e quando hidrolisáveis, eles podem ser tóxicos também. E eles protegem, além de proteger as plantas, eles dão aquele sabor assim, tipo amarrando a boca, né? Os flavonoides, alguns deles podem ser vitaminas importantes, como, né? A maior classe de fenólicos dos vegetais são os flavonoides. O esqueleto carbono tem 15 carbonos e formam muitos pigmentos dos vegetais. E aí essas flavonoides dão essas colorações amareladas, né? Às vezes um pouquinho mais alaranjado, como a cenoura. E aí nós temos as antocianidinas, catequinas, flavonoides, flavononas, flavonas, isoflavonas e aí por aí afora. Esses produtos podem ser encontrados, né, em vários frutos ou grãos bem coloridos, como berinjela, ameixa, o repolho roxo, romã, feijão preto. São todos ricos em antocianina, que dá essa coloração arroxeada, né? Alguns alcaloides são importantes também, até para a alimentação nossa. Compostos são nitrogenados, são muito tóxicos aos mamíferos
e a estrutura com anel heterocíclico. Então a cafeína, apesar de ser um estimulante, mas em grande quantidade pode ser tóxico. Às vezes a cafeína é usada também em medicamentos para dor de cabeça, né? A colchicina, que é um produto que é muito usado em laboratório para ver, para parar a divisão celular e ver a formação dos, dos, dos compostos do DNA, né? E aí você quer ver os cromossomos, você para a divisão celular e aí fotografa os cromossomos e para isso usa colchicina. Mas ela é altamente tóxica. Você beber colchicina, literalmente você vai morrer porque vai desfalecer porque para a divisão celular. E o cafeiro é de onde se retira a cafeína. Do fumo, a gente retira a nicotina, que também é um produto secundário, né? Que é também uma das vitaminas. O lúpulos pode ser tóxico para os animais quando ingerido, podendo causar a morte devido aos alcaloides que são gerados. Alguns glicosídeos cianogênicos são muito importantes, né? São compostos também nitrogenados, são venenos voláteis produzidos após a planta ser lesionada e liberam o famoso veneno cianeto. A mandioca brava, ela tem muito cianeto, muito glicosídeo cianogênico. E aí é muito tóxico para o ser humano, a mandioca brava. Bom, nós temos os glicosídeos cianogênicos, então, no principal representante, a mandioca. Se a gente não fizer um tratamento, o cianeto na dosagem que tem, 160 miligramas, pode matar o ser humano. Então a gente faz a massa, aqui já perde um pouco, né, na água da mandioca quando escorre, e aí ao torrar e fazer a farinha, ela perde bem mais, porque ele é volátil, e aí a gente pode consumir a farinha, fazer a farofa, que não vai ter perigo de intoxicação. É isso aí, gente. Assim a gente encerra esse capítulo 7.